O que é fake news, então? Pois é, fake news é algo ainda em construção, já que nós não temos uma legislação que trate disso. Eu entendo que fake news não sejam nem notícias, porque não é algo apenas da imprensa, e nem falso, como a gente fala, notícias falsas, porque a falsidade não é o ilícito. Se a liberdade serve para dizer coisas que nós já sabemos ou conhecemos, ela não serve para nada. Então, se a liberdade não servir para confrontar, ela é uma liberdade inócua, ela é um direito inexistente. E para isso, infelizmente, estamos caminhando. Por exemplo, quando o caso começou com a Cruzoé, eu não tive até hoje nenhum acesso aos inquéritos. Se você vai no site do Supremo e entra lá com o número do processo, você não consegue acessá-lo? Não consegue acessar. Você entra lá no andamento, aparece tudo sigiloso. O fato de nós sermos obsessivos e cada vez mais obsessivos pela temática da liberdade de expressão só mostra o quanto nós estamos sob risco, quanto a liberdade de expressão está sob risco. Porque é isso, a gente só discute aquilo que está sob ameaça. Você concorda que essa pauta da liberdade de expressão é uma pauta historicamente de esquerda? De esquerda? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Essa passagem do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles é perfeita para apresentar o meu entrevistado de hoje, que é um advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão e direito digital. Formado em Direito e Letras pela Universidade de São Paulo, ele tem atuado em casos de censura no Brasil e é hoje uma referência sobre o tema. Bom, esse é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, por uma boa conversa, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e vou conversar hoje com André Marcília. Tudo bem, André? Tudo bem, Bruno. Prazer estar aqui contigo. Maravilha. André, para quem não te conhece ainda, como é que você chegou até essa cadeira? Pois é, eu tenho uma longa jornada de 20 e poucos anos atuando com liberdade de expressão, muito porque meu pai sempre atuou também nessa área. Na época ele foi diretor jurídico do Grupo Abril, nos anos 80 e 90, então eu sempre estive às voltas com jornalistas e com jornalismo. Fiz letras também, além de direito, então de alguma forma sempre estive com essa parte mais filosófica do direito e foi quase natural que eu entrasse nisso. E você fala bastante hoje, até porque o Brasil passa por uma situação bastante complexa nesse assunto, você fala muito em censura. Houve alguma experiência pessoal sua que te levou, além do seu pai atuar na área, a atuar também nesse ramo? Não, na verdade, casos enigmáticos de censura, ou grandiosos de censura, eu fui vivenciar ou experienciar depois de algum tempo já nessa área. Mas a censura do dia a dia, a censura da primeira instância, a censura de você coagir, às vezes, um jornalista, um formador de opinião, um influenciador aí a uma delegacia, um inquérito que não precisa existir, ou coisas do gênero, isso sempre ocorre e sempre ocorreu no país. Nós somos um país autoritário, sempre fomos. Isso não é novidade e não será também algo extinto no país. Então, isso sempre aconteceu. Pequenas censuras, sempre. Eu próprio já até experienciei essas pequenas censuras, isso ocorre naturalmente. Mas grandes casos, só depois de algum tempo, imagino que censuras grandiosas como a que nós vivemos há 6 anos no país, com o início dos inquéritos sigilosos do STF, isso eu jamais imaginei que vivenciaria na minha carreira. Pois é, você foi o primeiro advogado a atuar no chamado inquérito das fake news, o 4781, no Supremo. Como é que esse inquérito começou, de fato? Eu até então imaginava, até fazer as pesquisas para a entrevista, imaginava que ele tinha começado exatamente com a matéria da Cruzoé, do Marcelo Debrecht, mencionando o então AGU, ministro Toffoli.
mas eu soube que ele foi aberto parece que um mês antes. Como é que ele começou e como é que ele vai terminar? Bom, essa última pergunta eu gostaria de poder respondê-la. Eu sempre digo que eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news e esse título eu acho que vale sempre reforçar, porque não haverá talvez um último, então o primeiro é um título e tanto. Ele se iniciou de fato um mês antes da censura a Cruzoé, por conta de uma entrevista que um procurador da Lava Jato, à época, deu ao Antagonista, que era um parceiro, um jornal, uma publicação parceira da Cruzoé. O Antagonista surgiu antes, eu conheci, comecei a advogar até para eles, para o Antagonista, porque em 2016, imagina só, o governo federal da época, não era o governo federal, mas o Lula, que estava na política há tanto tempo, havia acusado os jornalistas do Antagonista de serem uma organização criminosa. Olha que as coisas não são novas no país, né? A gente gira e sai no mesmo lugar. Então eu os conheci ali e comecei a advogar para eles. Em 2019, vem em abril essa censura, mas a gente depois vai descobrir que esse inquérito se inicia um mês antes, porque esse procurador, dando uma entrevista ao Antagonista, disse que havia uma tendência do Supremo a fazer com que as investigações da Lava Jato migrassem para a Justiça Eleitoral, e isso seria, ele chamava ali de uma espécie de tática ou de golpe, algo do gênero, para invalidar ou prejudicar a Lava Jato. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, na época, olha como as coisas mudaram, na época era mais branda do que o STF. Então eles queriam jogar para a Justiça Eleitoral para abrandar a Lava Jato. Foi assim que esse artigo foi publicado, e ao publicar com essa crítica ao STF, o ministro Dias Toffoli, muito indignado, etc., abriu o inquérito e eles ali elegeram o ministro Moraes. Depois, no mês seguinte, viria à capa o amigo do amigo de meu pai, da Cruzoé, que, enfim, tornou os inquéritos famosos. Pois é, eu estou aqui com a fundamentação da portaria desse inquérito. Eu queria que você avaliasse, enfim, avaliasse se esse motivo fundamentaria a abertura. Para além da questão de mérito, se esse motivo justificaria a abertura de inquérito no Supremo. Diz a portaria que que a abertura do inquérito se motivaria pela existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimo de caluniar, difamar e injuriar, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Essa motivação condiz com o fato que você acabou de narrar e motivaria corretamente a abertura de inquérito no Supremo? Não, primeiro porque não houve nenhuma notícia fraudulenta. É incrível que o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. Tanto que foi revogada a censura Cruzoé. Havia ali, enfim, eles pensaram que a capa se referia a uma notícia inventada e depois fazia parte de uma delação do Marcelo Odebrecht, e isso estava nos autos. Só que até descobrirem que isso estava nos autos, eles chamaram a isso de fake news. Então, na verdade, tem uma informação da então PGR dizendo que não estava nos autos, e isso motivou a tese, então, de que não existia. É isso? Exatamente. Na verdade, a PGR falou que não havia localizado, algo assim. Ela não firmou que não havia, e por isso tomou-se, então, que não havia. Quer dizer, não estar ainda nos autos, não ter localizado, não significa que não exista. Mas assim foi tomado. Pela dúvida, e aqui no Brasil sempre a censura nasce nesse formato. Na dúvida se censura, na dúvida se excepciona, na dúvida a gente toma uma medida de força e autoritária. Na dúvida a gente deixa no ar, na dúvida é assim que países civilizados, democráticos agem. Na dúvida a gente deixa no ar, na dúvida a gente permite, até que a dúvida se resolva. Na dúvida a gente não toma medidas de força, mas foi isso que aconteceu. Então, não era uma notícia fraudulenta, não era uma fake news, até porque não poderia ser uma fake news, porque fake news não é um conceito jurídico que respalde a abertura de inquérito nem punição de ninguém. A gente não tem na nossa legislação nada que conceitue fake news. Aliás, em nenhum projeto de lei, inclusive. Temos mais de 12 projetos de lei no Brasil sobre fake news, nenhum deles conceitua fake news. Então, o que é fake news, então?
Pois é, fake news é algo ainda em construção, já que nós não temos uma legislação que trate disso. Eu entendo que fake news não sejam nem notícias, porque não é algo apenas da imprensa, e nem falso, como a gente fala, notícias falsas, porque a falsidade não é o ilícito. Nós temos conteúdos que são falsos e que não necessariamente são ilícitos. Hoje, por exemplo, eu posso dizer uma verdade a você, que eu acredite ser verdade, e amanhã descubra-se que aquilo é mentira. Hoje eu posso dizer uma mentira, amanhã aquilo se torna verdade. O trabalho, inclusive, do jornalista é exatamente esse. Quando você parte de uma verdade consolidada ou de uma mentira consolidada, investiga melhor e aquilo, de repente, se torna o oposto, se torna o inverso. Quantas vezes a gente não tem furos de reportagem que mostram, olha, essa versão oficial do governo, ou essa versão oficial dos autos não era bem assim. Descobrimos que era diferente. Bom, é isso. Então, se a gente criminalizar a verdade, a falsidade de hoje, a gente impede que ela possa ser descoberta amanhã como uma verdade. Você impede o trabalho investigativo da imprensa. É um absurdo. Então, não existe como criminalizar a falsidade e nem a mentira. Porque se você criminaliza a mentira, você pressupõe que você saiba qual é a verdade. Poxa, eu sempre digo, Aristóteles, você vai ler Aristóteles, você vai ler Platão, eles não chegaram à conclusão do que seria a verdade. O nosso Supremo Tribunal Federal é que chegará no lugar, eles são mais sábios do ponto de vista filosófico do que os nossos gregos. É um absurdo a gente acreditar que tem a verdade na mão a ponto de impedir que alguém diga algo sob a pena de ser mentira aquilo, sob a pecha de ser mentira, melhor dizendo. Então, não dá para ir por aí. Eu entendo que fake news sejam conteúdos fraudulentos. O que há de ilícito é a intenção de fraudar o debate público. Então você sabe que aquilo é uma mentira total, inquestionável, ninguém mais tem dúvida sobre aquilo, está consolidado que aquilo é uma mentira, você sabe que aquilo é uma mentira e ainda assim você propaga com a intenção de fraudar o debate. E aí o ilícito é a fraude, não é a mentira e nem o conteúdo. E você acha que é necessário legislar sobre isso ou a lei que já existe hoje, por exemplo, o Código Penal, os crimes contra a honra já dão conta disso? Com certeza dão conta disso. Dão conta? Dão conta. Por exemplo, a difamação, que é você, enfim, macular a honra de alguém, é isso. Se eu digo uma mentira que ofende alguém, eu estou maculando a honra dessa pessoa. A calúnia, que é você imputar falsamente um crime a alguém, dá conta disso. Se eu xingo ou digo que a pessoa cometeu esse ou aquele ilícito, a calúnia dá conta. Então, os crimes contra a honra já resolvem. Inclusive, o meu conceito de fake news, conteúdos fraudulentos também, porque a gente também já tem o crime de fraude no nosso Código Penal. Então, nós temos já uma legislação suficiente para tratar de fake news. Mas, se as nossas autoridades entendem que nós temos na internet uma terra sem lei, que fake news não são conceituadas e etc., então a gente talvez precise fazer uma legislação para mostrar às autoridades que não é uma terra sem lei. Porque não adianta a gente acreditar que os crimes contra a honra dão conta das fake news se as autoridades ignorarem isso. Então, se para elas falta legislação, bom, que se faça uma boa. O que não pode é as autoridades. Nós termos crimes contra a honra que dão conta do recado, autoridades que dizem que não existe legislação, e aí a gente tocar a vida assim, porque aí a gente permite que essas autoridades que dizem que não há uma legislação tirem da própria cartola o conceito de fake news e usem esse conceito para perseguir politicamente até mesmo adversários ou críticos dos governos e dos juízes. Esse é o cenário de hoje. O conceito de fake news é utilizado para para se colocar uma lupa, vamos dizer assim, política nos adversários e críticos do establishment jurídico e político do país. Pois é curioso que, desde que eu tenho lembrança, não era uma tradição, não era um costume no Brasil utilizar prisões para crime contra a honra. Não lembro disso ter acontecido nos últimos 30 anos. Que tipo de crime, que tipo de tipificação tem sido usada para as prisões que têm sido feitas, por exemplo, a esse título no Brasil? Olha, os crimes contra a honra, eles estão no Código Penal. Então, eles, em tese, podem gerar prisão. Mas são crimes de menor potencial ofensivo, como a gente fala. Então, enfim, são crimes que levam à prisão, tem sempre penas alternativas e etc. O que hoje tem levado as pessoas à prisão não são os crimes contra a honra, mas esses crimes inventados. Então, assim, fake news não existe. Crime de ódio não existe. Isso não existe em lugar nenhum.
O que é crime de ódio? Então eu não posso odiar? Então se eu sentir ódio ou raiva, eu sou um criminoso? É, esse conceito de que ódio é crime, expressar-se com ódio é crime, expressar-se com agressão, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, isso é errado. É errado. É uma fake news. Essa é a fake news. Isso está errado. A liberdade de expressão pode e até deve ser exercida de forma agressiva, até na sua maneira de ser. Você precisa confrontar o outro com vontade, com gosto, às vezes até com ódio, para fazer valer o seu ponto. Essa é a brincadeira da liberdade de expressão. Se eu acredito de fato, com convicção no meu ponto, eu preciso brigar por ele, no discurso. Não na rua, no discurso, e você pelo seu. E disso resulta algo melhor. É assim que se faz uma democracia, uma sociedade civilizada. Mas nós passamos a acreditar, Bruno, e esse é o grande mal, e isso vai nos encaminhar para o fim da liberdade de expressão. Nós passamos a acreditar que tudo e todos são muito sensíveis e que atingir a sensibilidade alheia é em si um ilícito, porque o outro não pode jamais ser melindrado. Então, o discurso de ódio é um problema porque melindra o outro. Fake news é um problema porque somos muito frágeis, não entendemos nada e precisamos de alguém que nos diga o que é a verdade e assim por diante. Então, a liberdade de expressão que é feita do confronto vai se tornando apenas algo que a propagação de dogmas e de verdades que todos nós já sabemos ou conhecemos. Se a liberdade serve para dizer coisas que nós já sabemos ou conhecemos, ela não serve para nada. Então, se a liberdade não servir para confrontar, ela é uma liberdade inócua, ela é um direito inexistente. E para isso, infelizmente, estamos caminhando. Você fala dessa sensibilidade máxima de hoje em dia. Tem uma expressão que a imprensa gosta muito, que é ataca. Fulano ataca Beltrano. Quando você vai ver, quer dizer, você imagina um ataque, imagina um tapa, imagina um empurrão, imagina uma agressão física, né? Quando você vai ver, é uma crítica. Fulano está equivocado no que disse e não deve falar. Nossa, impressionante isso, né? A crítica se tornou ataque, né? E o ataque se tornou ilícito. A gente passou... Eu vi outro dia, para mim, acho que esse talvez seja o exemplo cabal disso. Eu vi uma manchete que dizia o seguinte: a oposição ataca o imposto. Tadinho do imposto. Não é ótimo? Então o imposto passou a ser Tadinho. dotado de uma sensibilidade tal que a gente não pode criticar, senão vira ataque. Isso tem muito a ver, Bruno, na minha leitura, com esse mundo com o woke, né? Com as questões do identitarismo e etc., que contaminaram de alguma forma o debate da liberdade de expressão. Então, no momento em que isso vem também do ponto de vista conceitual, o discurso de ódio nasce daí, essa ideia de microagressões nasce daí, da escolha lexical ser determinante para um ilícito. Você não pode falar determinadas palavras, você não pode falar índio, tem que falar nem indígena, mas você pode falar. Agora tem que falar povos originários e não sei o quê. Grupos minoritários viraram grupos minorizados. Difícil, né? Conversar sobre o assunto, né? Não pode falar. Não pode falar nada. Então, esse tipo de construção que foi sendo feita em cima do que antigamente se chamava de politicamente correto foi o start, o passo inicial, o gatilho para a gente passar a tratar a sensibilidade, sobretudo de grupos minoritários, como intocável. E coisas intocáveis nesses grupos minoritários foram depois migradas para outras questões mais políticas. Então a democracia passou a ser intocável. Você não pode questionar a sensibilidade da democracia, você não pode questionar o judiciário, a honorabilidade de uma corte, você não pode mais questionar nada. Então aí a gente tem que simplesmente obedecer. Quando a Folha de São Paulo publicou, ou começou a publicar, as conversas entre os assessores do ministro Alexandre de Moraes, parece que houve uma comoção dos demais ministros, que o apoiaram, claro, de tentar finalizar o inquérito da fake news e seus desdobramentos. Você acha que isso vai vingar? Acho que seria ruim para nós, se você quer saber a minha real opinião. Por quê? Seria ruim concluir o inquérito? Seria ruim porque não vai ser concluído. Porque não tem como ser concluído. Veja, hoje, então quando eles falam assim, nós vamos arquivar os inquéritos das fake news e os inquéritos das milícias digitais. Certo, mas hoje nós temos mais de 9 inquéritos.
não são 2 apenas. Como é que foram surgindo esses 9 inquéritos? Foram surgindo que nem aquelas casas que vão fazendo puxadinho, sabe? Chega um filho novo e faz um dormitório a mais, estende-se uma piscina, sobe uma parede e não avisa o vizinho. Foi assim que foi sendo feito. Iniciou-se com das fake news passou-se a acreditar então que havia uma organização na internet que era financiada, lembra essa história? De grupos que financiavam aí. As milícias. Das milícias, exatamente, aí vieram os inquéritos das milícias digitais. Depois, com o 8 de janeiro, a milícia dos atos antidemocráticos, e assim por diante. Desdobramentos 1000 foram gerando todos esses inquéritos conectados, e outras centenas de petições esparsas que também giravam na órbita desses inquéritos, hoje existem. Então, a gente não tem como encerrar, porque se você encerra 2 inquéritos, certamente a gente não vai ter acesso, os outros continuam, e a gente não vai ter acesso ao que está nesses 2 inquéritos, porque provavelmente eles nos dirão que não poderão dar acesso porque eles estão conectados aos demais que seguirão. E essas investigações são sigilosas e não podem ser reveladas. Então vão encerrar 2, continuar com os outros, e a gente não vai saber de nada que existe, mas eles darão uma satisfação social. Não vejo vantagem nenhuma nisso. O que precisa haver é um recuo da corte. Mas esse recuo também parece que ela não vai fazer, porque ela está presa a uma jurisprudência de exceção que criou-se no país há 5 anos, a partir de 2019. E se hoje o Supremo arquiva os inquéritos, todos, eles precisam nos mostrar o que está lá dentro. Será que eles podem fazer isso? Será que isso não cria um problema institucional para eles imenso? Porque o que há lá dentro? Imagina só o que não seria revelado, até mesmo de irregularidades que a gente vem vendo pelas denúncias que ocorrem, o que não descobriríamos, não é? Isso é constrangedor, sem dúvida alguma, a eles. Peraí, mas como assim? Você é advogado desse inquérito e não tem acesso à integralidade dele? Não, jamais. Olha, a Cruzoé... Só aquilo que eles selecionam? Eu, por exemplo, quando o caso começou com a Cruzoé, eu não tive até hoje nenhum acesso aos inquéritos. Né? Se você vai no site do Supremo e entra lá com o número do processo, você não consegue acessá-lo? Não consegue acessar. Você entra lá no andamento, aparece tudo sigiloso. E aí aparece assim, decisão tal. Aí você liga lá para o gabinete e pergunta se essa decisão é sobre o seu cliente. Se for, eles mandam para você a decisão ou parte do inquérito que te interessa. Se você chegar lá e falar, eu quero cópia desses autos. Não dá. O seu cliente é investigado. Mesmo assim. Eu cheguei a receber cópia por WhatsApp. Eu até relato esse dia a dia no livro que eu lancei agora há alguns meses, Censura por Toda Parte, e eu relato esse dia a dia de como foi advogar, sobretudo por ter sido a primeira vez em que eu... Veja, a gente tem uma súmula do STF, a súmula 14, que é vinculante e que diz que todo advogado e parte tem de ter acesso à integralidade dos inquéritos de qualquer investigação ou processo. Bom, o próprio STF descumpriu a sua súmula. Então, a gente não tinha acesso, eu recebia decisões por WhatsApp, às vezes recebia decisões de outro investigado, descobria que o outro investigado... Por exemplo, uma vez, só para ilustrar como isso acontecia, eu recebi uma decisão, na decisão vieram mais páginas do que eles talvez quisessem, e ali descobrimos que a revista Cruzoé, isso em 2020, estava tendo os seus leitores investigados. Os leitores estavam sendo investigados sob a suspeita de que os jornalistas estavam instigando os leitores a criticar os ministros. Uma investigação que a gente desconhecia. A revista Cruzoé até hoje está nos inquéritos. Os jornalistas até hoje estão nos inquéritos. O publisher, que é o Mário Sabino, até hoje está. Ele não está nem mais na Cruzoé, mas ele ainda está nos inquéritos. Como é que a OAB tem reagido a essa negativa de acesso aos autos? Eu nunca tive nenhum contato com a OAB. O único contato que eu tenho com a OAB é para a mensalidade ser cobrada. É você associado, né? Pois é. Nunca vi a OAB se manifestar de forma... A gente, claro, às vezes aparece uma ou outra nota de repúdio, mas a nota de repúdio, eu sempre digo, é bom até talvez alguém pudesse criar um software, um aplicativo de nota de repúdio, que é só trocar o nome das partes lá, de quem é o repudiado e tal, que
Facilita, né? Facilita, porque não adianta nada. O que precisaria é a OAB se posicionar. Mas a OAB, de alguma forma, faz parte do establishment, né? Ela dialoga muito mais, talvez, com o poder instituído do que com aqueles que, de alguma forma, são oprimidos pelo poder instituído. Vamos falar um pouco de fundamentos. Se a gente estuda um pouco de história e dá uma olhadinha em outros países, a gente percebe que esse assunto nem sempre foi e nem sempre é pauta desses países, não é importante. Quer dizer, na Grécia Antiga, em Roma, mesmo hoje nos países orientais, esse assunto não é importante, digamos assim. Não tem a sua importância. Por que você acha que nem sempre foi assim? Você acha que não havia problema para esse assunto surgir? Ou outros valores estavam vigentes e estão vigentes? Da liberdade? É, liberdade de expressão. Olha, a liberdade de expressão, tal como hoje a gente a conhece, ela é, de alguma forma, um conceito recente, né? Ela nasce com a Revolução Francesa, com uma certa indignação com o absolutismo, que era isso, um poder desmesurado, e ela nasce como um direito contra o Estado, né? Então a gente já tinha a liberdade, obviamente, a liberdade de expressão ela sempre existiu, mas como um direito constituído, tal qual conhecemos hoje na nossa sociedade, vem desse momento. O Estado nos concede a possibilidade de criticá-lo, né? E é por isso que a medida de até onde a liberdade de expressão pode ir não deve estar na mão totalmente do Estado. Ele deve conceder isso de forma ampla às constituições e as constituições e os nossos tribunais se tornarem guardiões da Constituição e da liberdade de expressão. Olha que inversão de valores. Os tribunais superiores, eles foram constituídos para guardar o direito à expressão. E nós tornamos os tribunais os detentores da possibilidade de limitar a liberdade de expressão. É o contrário. Eles estão lá para garantir e não para limitar. Mas foi assim que, infelizmente, ela se constituiu nos últimos anos aqui no Brasil. O termo censura ele tem sido usado, claro, em alguns momentos para defender de fato essa liberdade, mas eu percebo um certo abuso dele. Por exemplo, recentemente um romance foi excluído da lista de livros recomendados para escolas públicas no Brasil. Aí o pessoal adepto a esse romancista disse que isso era uma censura. Quer dizer, o livro está lá vendido nas livrarias, pode comprar quem quiser, mas isso foi uma censura. Quer dizer, me parece um abuso do termo, né? Nossa Constituição tem duas referências ao termo censura. No artigo 5º, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e no 220, que diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O que a Constituição diz quando diz censura? Olha, a censura, de fato, há um abuso, porque tem um certo charme também, né, em você ser censurado. As pessoas... Aliás, eu digo isso até no meu livro, eu comento isso. Falo assim, se você quer descobrir quem foi censurado de verdade, perceba que quem foi não conta. Só depois de muito tempo é que conta. Se a pessoa sofre uma censura e sai gritando, fui censurado, em geral é porque faz um charme com a sua limitação. Uma vez, eu estava numa palestra e uma pessoa levantou a mão, depois, quando abriu-se para pergunta e tal, e ele falou assim, professor, eu estou censurado, era uma empresa, eu estou censurado aqui nessa empresa, porque eu vou almoçar e as pessoas me chamam para almoçar. Isso é uma censura. E eu virei para ele e falei, talvez seja porque você é chato. Temos que levar isso em consideração. Então a gente não pode automaticamente acreditar que qualquer restrição é uma censura. Os jornais, muitas vezes, fazem escolhas editoriais. Então, o meu artigo não foi publicado. Bom, talvez o seu artigo seja péssimo. Talvez você escreva mal. Talvez o seu assunto não interesse a ninguém. Tudo bem, a escolha editorial faz parte do fazer jornalístico. Eu tenho o direito, se eu sou um governo, de escolher quais livros vão ou não pautar o debate das escolas. Está dentro da prerrogativa dos governos fazer isso. Então, um livro entrar ou um livro sair
porque está em desacordo com a política que eu quero para aquela localidade. Isso não é censura. Censura não é toda restrição. Censura é uma restrição indevida. Censura é uma restrição que você poderia, o juiz ou qualquer autoridade que detém o poder, poderia fazer uma escolha proporcional, adequada, e ele prefere fazer uma desproporcional, uma indevida, inadequada. Ele prefere fazer uma escolha que seja completamente descabida em relação às suas possibilidades e alternativas. Nesse momento, a censura. Mas a restrição faz parte do nosso dia a dia. Quem acha que toda restrição é censória é aquela geração, essas gerações, sobretudo mais novas, que não estão acostumadas a nenhuma restrição. São mimadas e acreditam que toda vez que paralisam o seu caminho, opa, estou sendo censurado. Não é assim. O caso recente do Pablo Marçal, em que um juiz eleitoral de São Paulo suspendeu as redes sociais dele e outras redes que lançavam cortes dele, a dele e as demais, mas deixou aberta a chance dele abrir outros canais, como de fato fez. Isso, tecnicamente, seria censura? Isso seria, e é um bom exemplo de uma decisão desproporcional. Então vamos lá. Não importa que... Muita gente fala assim, mas ele cometeu ilícito, e daí? Quer dizer, supostamente, se cometeu, e daí? Não interessa, o ilícito ou não, a censura não tem a ver com o conteúdo. A censura tem a ver com a forma como a autoridade lida com o conteúdo. Então, se eu, autoridade, juiz, tenho a possibilidade de excluir, olha lá, na minha mesa tem alternativas, eu tenho a possibilidade, então, de excluir o conteúdo dele, e eu excluo os perfis, eu estou tomando uma medida exagerada, desproporcional. Eu poderia tirar os ilícitos, supostos ilícitos, poderia retirar, excluir tudo e deixar o perfil aberto para o futuro. Mas não, eu excluo tudo. Quando eu excluo para o futuro, eu estou dizendo que esse cara vai cometer novos ilícitos. Como é que você sabe? Como é que você pode saber, você juiz? Eu não posso, em hipótese, supor que haverá um ilícito de novo no perfil dele, amanhã ou daqui a um mês, e impedir que ele cometa esse ilícito. Isso não existe. Então, esse é um bom caso, é um bom exemplo de censura, porque é uma medida desproporcional, porque é uma medida tomada em hipótese, e em hipótese não se toma. O direito, ele trata de coisas que aconteceram. No futuro, quem toma decisões em relação ao futuro é cigana, cartomante, quem faz quiromancia. Juiz não. Juiz trata do que foi. E tem um ponto interessante ainda. Por isso que eu digo, inclusive, que bloquear e suspender perfil é sempre censura, porque você faz uma restrição para o futuro, uma restrição para uma hipótese que você está supondo e você não conhece. E esse é um caso que, óbvio, não atinge apenas o Marçal, mas é um bom exemplo disso. E muitas pessoas... Uma vez eu estava num debate e um jornalista me disse isso sobre esse negócio de bloqueio de perfil. Ele falou assim, você não tem problema nenhum você bloquear o perfil, porque você pode construir outro, que nem você comentou. Bom, mas aí eu virei para o jornalista e falei, bom, então se você, por exemplo, amanhã alguém fechar o jornal onde você está, dizendo que o dono do jornal pode fazer outro, tá tudo certo? Falei, não, aí não. Bom, então não queira o outro, é o que a você atinge. Nesses casos de suspensão de perfil, sem olhar casos concretos, não seria justificado, em tese pelo menos, pelo poder que o juiz tem de cautela? O poder de cautela é, sem dúvida alguma, o maior polo de censura que nós temos no nosso direito. Um país autoritário como o nosso, você entrega a um juiz a possibilidade que ele faça o que ele quiser, dizendo que isso é um poder de cautela. Não, eu estou aqui tomando por cautela. Bom, mas por cautela eu posso então mandar alguém para a masmorra, por cautela eu posso mandar que alguém seja condenado à morte. É claro, estou aqui exagerando, mas por cautela eu posso errar. Em geral acontece, porque esse poder geral de cautela é tomado sempre liminarmente, sempre antes de se ouvir a outra parte, sempre sem que o contraditório tenha sido instalado. Então, no momento, a maior cautela, ou o exercício melhor de um poder de cautela que um juiz tem a fazer é ficar quieto. Não tem cautela melhor a um juiz do que não falar nada, do que ouvir. E antes de conhecer os fatos adequadamente, um juiz precisa ouvir, precisa perceber, precisa recear. Na cautela, como a gente disse inicialmente, na dúvida, a cautela é não fazer, é deixar no ar, é permitir.
mas os nossos juízes acreditam que na cautela eles devem tirar, bloquear, suspender, restringir. Isso não é cautela, isso é censura. Estou um pouco intrigado com essa ideia sua de com esse ataque ao poder de cautela do juiz. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, você não acha que é razoável o impedimento em alguns casos que o marido ou a esposa tenha contato, levando em conta a possibilidade de que no futuro venha a ter uma nova agressão, como já tiveram no passado? Sem dúvida, mas o juiz tem que ter capacidade de entender que aquele contexto é um contexto adequado para essa medida ser tomada. Sim. Né? Então, por exemplo, a mesma Lei Maria da Penha, as decisões dos juízes são tomadas às vezes automaticamente, sem ouvir ninguém, sem conhecer os fatos todos, sem ter contraditório. É claro que aí você precisa avaliar se há uma emergência para se tomar aquela medida. Sim, isso tem de ser feito, mas muitas vezes não é feito. A gente tem, por exemplo, mutirão de decisões liminares sobre Maria. Como é que você pode fazer em mutirão algo que precisa ser avaliado com cuidado, né? Mas é possível que uma mulher sofra uma violência se eu não tomar essa decisão. Sim, mas é possível também que um homem sofra uma violência se você tomar uma decisão contra ele. Então tem duas violências aqui na sua mão, e essa é a questão da censura. Qual é a violência menor? O juiz tem que ter capacidade de avaliar isso de forma adequada. Se ele erra a medida, ele comete censura. Ele não pode errar a medida. E se ele está na dúvida, ele precisa, então, buscar sanar a sua dúvida e não tomar uma medida e chamar isso de cautela, uma medida restritiva e acabou. Porque na dúvida, eu estou em dúvida e vou, então, restringir o direito de alguém. Não, eu estou em dúvida, eu vou sanar a minha dúvida. É isso que um juiz precisa fazer. Eu vou pedir que alguém se manifeste de novo, eu vou pedir que uma perícia seja feita, eu vou pedir que haja uma audiência conciliatória, etc., até que o juiz esteja convicto. Juiz que toma medida restritiva sem estar convicto é um juiz potencialmente censório. Nós temos um novo glossário no ar. Queria saber se você já consegue se localizar, por exemplo, na diferença entre fake news, desinformação, desordem informacional e outras tantas. Isso não existe. Isso existe para a sociologia, isso existe para a filosofia, isso pode existir no debate político, mas para o direito, que é a minha área, isso não existe. Desordem informacional e desinformação e fake news e discurso de ódio, nada disso existe. A gente trabalha com a lei. A maior segurança que possa existir num país é os nossos juízes trabalharem com as leis. Veja, a gente faz leis não para elas serem depois inventadas, a partir delas serem inventados outros conceitos. Lei não é ponto de partida, lei é ponto de chegada. Então, se eu tenho uma legislação vigente e eu começo a dar decisões com base em conceitos sociais, bom, então aí não faz o menor sentido. A lei é um lugar de segurança contra abusos, contra excessos, contra censura, né? E por isso que a gente não pode, juridicamente, trabalhar conceitos que não estejam previstos legalmente. Entendi. Você está dizendo que não existe porque a lei não os acolheu ainda. Mas que rendimento eles têm na pena daqueles juízes que têm utilizado? Que rendimento, no sentido de... Diferenciação entre eles. Olha... Você acha que mesmo eles usam de modo indistinto? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, a gente vê que os juízes gostam desses conceitos justamente porque eles não precisam ter nenhum parâmetro. Veja, quando eu falo, por exemplo, de um crime de calúnia, bom, o crime de calúnia, ele está lá tipificado. Pum, está lá. Tem jurisprudência, tem doutrina, etc. Está lá na lei, artigo X, é só pegar e ler e a gente vai aplicar. Claro, tem que ver a situação concreta, mas tem suporte conceitual suficiente para uma aplicação que não seja arbitrária. No momento em que eu pego desinformação e ponho na minha sentença, se eu sou um juiz, bom, vale qualquer coisa. Não está na lei, não tem jurisprudência, não tem doutrina. Eu pego o que eu quiser, pego qualquer um que fale, me baseio em qualquer coisa e dou a decisão que bem entendo. Isso é arbitrário. É arbitrário.
Aí alguém vai dizer, poxa, mas a gente não pode ficar aguardando uma lei. Claro que pode. Então vai cobrar do Congresso, vai cobrar dos legisladores. Agora, a gente não pode fazer, se nós permitimos que os juízes inventem leis e as apliquem em nome de uma efetividade, nós criamos um Estado judicial. Nós entregamos aos juízes o poder de polícia. Isso é grave. Aliás, é o que tem acontecido, infelizmente. Qual que é a sua opinião sobre a tipificação dos crimes de difamação e injúria? Calúnia, eu acho que você concorda que é um crime que deve continuar. Mas difamação e injúria. Difamação é a imputação de um fato ofensivo a outra pessoa, falso ou não. E a injúria é uma qualidade ofensiva. Quer dizer, você acha que é válido tipificar como crime essas condutas? Até antes de te responder isso, vou pegar esse gancho dos crimes contra a honra. Olha só, os crimes contra a honra hoje, na nossa legislação, eles estão lá dizendo o seguinte, que você precisa demonstrar o dolo. Você precisa demonstrar que você teve a intenção de ofender, por exemplo, ou de xingar, etc. Bom, no momento em que eu falo em crime de ódio, que não está na legislação, os juízes utilizam o crime de ódio sem se preocupar se houve ou não a intenção. Ou seja, eles se preocupam apenas se a pessoa foi sensibilizada, se a pessoa destinatária daquela mensagem recebeu aquilo e a ela fez mal receber aquela mensagem. Então, eu subverto, inclusive, a ordem, a técnica da própria legislação quando eu entrego a um juiz a possibilidade dele avaliar o que é o crime de ódio. Porque, de novo, se os crimes contra a honra exigem a intenção de ofender, por que o crime de ódio não deveria exigir? Se isso fosse legislado, teria que exigir igualmente. Dentro da lógica dos crimes contra a honra que o crime de ódio deveria estar. Mas não, como não está, como está na mão de um juiz, ele pode entender que não precisa do dolo, que basta alguém se sentir ofendido. Você sabe que tem um caso interessante, uma vez eu tive uma decisão judicial em que uma juíza dizia exatamente isso na sentença. Ela colocava que era um jornalista que tinha falado de uma celebridade, e e aí ela colocou na sentença que a celebridade se sentiu ofendida e que isso bastava para que então o jornalista fosse culpado. E eu fui, na hora, pedi uma audiência com a juíza e falei para ela, excelência, nesse momento, com essa sentença aqui, a senhora decretou o fim da sua carreira e da minha. Podemos agora dar as mãos e ir embora fazer outra coisa da vida. Porque eu nunca vi uma pessoa entrar com uma ação que não seja porque se sentiu ofendida. Já viu uma pessoa chegar e falar assim, eu estou hoje muito alegre, estou feliz, alguém falou de mim, vou entrar com uma ação de alegria. Não, a pessoa sempre se sente ofendida. Se para ela basta se sentir ofendida para ser culpado, não tem mais por que ter juiz. A pessoa entra com a ação e já ganha o dinheiro na hora, já vai presa na hora. Quer dizer, você percebe, o próprio juiz, ele subverte os conceitos que está na legislação quando está na mão dele dizer o que é o que não é crime de ódio, ou seja, o que for. Então, a gente precisa, sem dúvida alguma, estar atento à legislação para não cometer abusos e arbítrios como esse. E sobre a questão se deveriam ser crimes ou não, se isso devia estar no Código Penal, acho que não. Acho que os crimes contra a honra deveriam existir na esfera civil. Não podemos entender que crimes de opinião, vamos chamar assim, ou crimes de calúnia, difamação, seja o que for, sejam passíveis de prisão. Tudo aquilo que advém do discurso, para mim, deve estar na área indenizatória, na área civil, no direito de resposta e etc. Jamais levar alguém à prisão porque disse ou pensou ou expressou algo. Mesmo o de calúnia, nós temos um caso atual que está em andamento ainda. O Pablo Marçal acusa Guilherme Boulos de ser usuário de cocaína. Se ele não tiver prova, se for uma acusação falsa, é o clássico exemplo do crime de calúnia, imputar falsamente a alguém um crime. Mesmo nesses casos, você acha que não deve ser crime, e sim um fato submetido ao juízo civil, indenização? Mesmo nesses casos. Qual é a vantagem de termos, por exemplo, o Marçal preso? O que o Boulos ganharia se o Marçal tivesse ou não preso? Seria uma vingança? Bom, isso tem de se tornar indenizável.
Isso tem de, se foi, Não, mas já é indenizável, né? já é indenizável e tem de se tornar apenas indenizável. Ah, mas a indenização é muito baixa. Bom, então as indenizações é que têm que ser consertadas. A gente não pode consertar uma indenização baixa com prisão. E é engraçado que a gente acredita que as pessoas, por exemplo, o cara que é traficante, o cara que comete crime, ele vai para a prisão e a gente fala, a prisão não adianta nada, a prisão para essas pessoas é inútil, a gente tem que ressocializar, a gente tem que reeducar essas pessoas que estão presas há tanto tempo, a prisão é a escola do crime, etc. Para esses crimes a gente acha que a prisão é ruim. Aí para alguém que se expressa, a gente acha que a prisão resolve. Quer dizer, não faz o menor sentido. A gente não acredita na prisão para quem comete crimes graves e para quem comete crime de opinião a gente quer que vá preso. Então a gente precisa ser coerente. A prisão serve ou não serve para alguma coisa? Se não serve, a gente precisa então tratar do ponto de vista da indenização esses crimes, vamos dizer assim, decorrentes da expressão. Mas a lei penal não serve apenas para a prisão, serve também para prevenir os crimes, né? É uma das funções. Toda a legislação serve para prevenir. Não só a penal, verdade. Né? As legislações, elas elas são sempre didáticas, né? No sentido de se evitar que aqueles crimes ou ilícitos, vamos dizer assim, de uma forma geral, sejam cometidas. As administrativas, as judiciais, civil e criminal. O ponto é que hoje, de alguma forma, você ter contra si um processo criminal é uma forma em si de constrangimento. Você poder dizer assim, fulano perdeu o primário dele, fulano já foi preso, o jornalista foi condenado a 6 anos de prisão, ou qualquer coisa do gênero, serve como uma forma de constranger. É como se ele fosse um bandido. É como se eu dissesse, você é um bandido, você tomou aí uma pena de 7 anos de prisão. Ele não vai ficar preso, porque tem todas as nuances, etc., de que isso não ocorra, porque são crimes menores e tal. Mas ganha pecha de bandido. É que nem, por exemplo, um inquérito policial. Muitas vezes eu vejo inquéritos policiais serem usados contra pessoas que se expressam como uma forma de constrangimento. Constrangimento indevido, ilegal, inclusive. Então, eu vou lá e abro um inquérito contra o fulano de tal pelo que ele falou, por um crime contra a honra, só para ele poder ir na delegacia, só para eu dizer que ele foi na delegacia, só para eu poder tirar foto que ele está na delegacia. A gente não pode usar a pressão que existe numa ação criminal como uma forma de constranger alguém que fala. Isso tem de sair desse lugar. O Brasil não pode dialogar com esse tipo de situação de que a gente ache razoável que uma pessoa ou seja presa ou seja ganha pecha de bandido porque se expressou. Isso precisa ser resolvido de novo, na área civil, ainda que a indenização seja de 1 milhão, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara vai lá e toma uma indenização de 1 milhão. Aqui toma de 20 mil reais. Bom, então passe-se a repensar isso, mas não a tornar essa pessoa uma criminosa, presa, esteja um bandido, etc. Você concorda que essa pauta da liberdade de expressão é uma pauta historicamente de esquerda? De esquerda, já foi, né? Já foi? Já foi. Eu acho que já foi. Se a gente olhar para trás, enfim, por exemplo, durante a ditadura militar e tal, a liberdade de expressão era uma pauta de esquerda. Hoje eu vejo como uma pauta de direita. Ao contrário, a esquerda é quem, de alguma forma, pede a censura, acha normal a censura. E, Bruno, esse é um ponto interessante. Como é que é possível a gente ter uma esquerda nos anos 70, vamos dizer assim, que era libertária e hoje que até pede censura? A gente vê isso nos jornalistas, mesmo advogados, ou até políticos e tal. Isso diz muito de como você lida com a censura. Aquele que é defensor da censura, ele é defensor da censura do outro, aliás, da liberdade de expressão do outro. Aquele que defende a liberdade... Genuinamente, né? Genuinamente. O grande teste da liberdade de expressão é você permitir que aquele que você acha horrível, que só fala besteira, que você sente repugnância, possa dizer. Se você é capaz de ter esse olhar, você defende a liberdade de expressão. Se não, você defende só a sua. Tem muita gente que diz que é defensor da liberdade de expressão, mas é defensor da própria liberdade de expressão. É contra a sua própria censura. Quando acontece com outro, opa, tá tudo certo. E de alguma maneira é por isso que em alguns momentos você vê uma ideologia
progressista, defender a liberdade de expressão e, num outro momento histórico, pedir censura. É porque o olhar é apenas para mim. Se eu estou bem, beleza. Se eu estou sendo atacado, é um problema. E isso não é defesa da liberdade de expressão, isso é defesa de próprios interesses. Tem muito isso no Brasil. As pessoas defendem os próprios interesses e não os princípios, por exemplo, constitucionais. Você disse no artigo que rompantes autoritários costumam gerar uma jurisprudência agressiva e uma juventude conformada. Comente. Pois é, eu acho que esse talvez seja o pior problema. Acho que a censura, sobretudo a que a gente tem assistido nos últimos tempos, ela traz dois grandes pontos. Primeiro, a autocensura. Depois que tudo passa, fica a autocensura. Uma vez eu vi um documentário e um jornalista soviético, que foi jornalista na época da União Soviética, ele dizia: a União Soviética acabou, mas a censura permanece em mim como um trauma. Então, quer dizer, ele levava consigo, para além da instituição da censura, uma mancha dentro de si. E a autocensura é um companheiro para a vida toda. Eu acho que isso é terrível. E a pior das censuras, sem dúvida, o medo de ser censurado, que a gente carrega para a vida toda depois de passar por períodos censórios ou autoritários. E o outro ponto é as novas gerações. Pensa só, e nesse artigo eu comento isso, pensa um adolescente que em 2019 tinha 13 anos. Hoje ele está nos bancos universitários com 18. Toda a vida intelectualmente ativa desse adolescente foi acreditando que o STF pode abrir inquéritos de ofício, que a competência do STF é intergaláctica, que ele pode investigar o Musk pelo que ele fala fora do país, em relação ao STF, que se você não cumpre uma decisão judicial, mesmo a gente tendo um artigo expresso no CPC, que é o 774, inciso 4º, dizendo que se você não cumpre decisão judicial, você toma multa. E a gente tem decisões do STF dizendo que se você não cumpre decisão judicial, você é preso. Essa pessoa, esse adolescente, ele tem toda a vida intelectualmente ativa dele dentro desse formato. Essa pessoa vai fazer parte dos quadros do governo daqui a pouco, do judiciário, do jornalismo, da advocacia. O que será dessa pessoa? O que ela ensinará? O que ela dirá para os filhos dela? Então, quando a gente rompe, ainda que a gente tenha um recuo no país de agressividade jurisprudencial, de censura, etc., nós teremos gerações daqui para frente que entenderão que isso é normal, que isso é tranquilo. Eu vi uma vez um empresário liberal, inclusive, me dizendo que ele foi à China e ele encontrou com um adolescente e o adolescente falou para ele assim: olha, eu abro mão da liberdade. Para mim não é um problema não ter liberdade. A harmonia social para mim tem mais valor. Claro, esse adolescente nunca experimentou liberdade. Ele não sabe o que é. Eu, por exemplo, abro mão, Bruno, com tranquilidade sobre ter uma casa nas Bahamas. Eu nunca tive. Não sei o que é isso. Então, quando a gente não tem algo, a gente abre mão. E a liberdade é isso também. Esses adolescentes talvez abram mão, quando se tornarem adultos, da liberdade, porque não conheceram. Mas foi um pouco nessa linha a minha provocação ao falar de Grécia Antiga, de países orientais, que lá parece que esse não era um problema, entendeu? Sim. Outros valores estão vigendo lá, por exemplo, esse, a coesão social. É verdade, é verdade. Não, se eu tivesse, por exemplo, agora em Tóquio, se a minha advocacia fosse exercida na Suíça, eu estaria super tranquilo. Eu, sem dúvida alguma, talvez estivesse preocupado com outras questões. Por que as pessoas, por que um atravessou fora da faixa de pedestre, por que o carro não passou no sinal vermelho e etc. Você tem outras realidades, né? A liberdade de expressão é, sem dúvida, uma questão quando você não a tem. Ou quando você a tem ameaçada. Os países, no entanto, isso não quer dizer que os países que não têm essa questão não exerçam a liberdade. Né? Claro. Eles simplesmente não se preocupam porque ela está plena, ela está tranquila. Né? Não é um ponto para eles. E isso é interessante o que você trouxe, Bruno, porque
O fato de nós sermos obsessivos e cada vez mais obsessivos pela temática da liberdade de expressão só mostra o quanto nós estamos sob risco, quanto a liberdade de expressão está sob risco. Porque é isso, a gente só discute aquilo que está sob ameaça. Você, que virou uma referência nesse assunto, pelo menos no nicho liberal conservador no Brasil hoje, você costuma, para falar desse russo que se autocontinha depois de muita censura, você consegue dizer tudo o que você pensa ou você se contém por questões jurídicas ou morais? Claro que eu tenho as minhas contenções também, as minhas autocontenções, contenções que eu sequer percebo, e é um pouco isso. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: você, se tivesse problema de censura no país, você não poderia estar falando o que você está falando. E eu disse a ela: o problema é que você não sabe o que eu não estou falando. Agora, porque é um pouco isso. O nível está aí, né? Será que eu posso dizer o que eu quero? Será que eu posso dizer o que eu quero para qualquer pessoa que eu quiser? Será que eu posso dizer o que eu quero em qualquer lugar em que eu esteja? Esse é um grande ponto. Sem dúvida alguma, eu penso algumas vezes, ou mesmo me valho, muitas vezes a minha crítica está sempre respaldada. Muitas pessoas me falam: você continua falando de direito? Como é que é possível você falar de direito se os direitos estão soterrados? Bom, eu brinco que esse é o meu lugar de fala. E, de alguma maneira, quando eu utilizo a técnica, eu também me protejo, porque é uma crítica que se blinda na técnica. Eu estou falando a partir da Constituição. Bom, se não puder fazer isso, então ele não pode fazer mais nada. Então, é importante que a gente tenha alguns lugares, algumas âncoras, justamente porque a gente não sabe o que pode e o que não pode. Nós estamos num momento do país em que a gente viu, por exemplo, recentemente, vou usar um exemplo prático, mas o deputado Nicolas está sendo julgado por chamar o Lula de ladrão. Nós tivemos os nossos tribunais entendendo que, durante as eleições, chamar ao ex-presidente Bolsonaro de genocida era lícito. Nós tivemos o Luciano Hang sendo condenado por chamar alguém de esquerdopata. Bom, esquerdopata não pode, ladrão também não pode, mas genocida pode. Mas por que pode e não pode? Então a gente não sabe o que pode e o que não pode. E num lugar desse a gente precisa, sem dúvida alguma, se prevenir. E eu acho que esse é o grande ponto da liberdade de expressão. Você tomar cuidado. No momento que você toma cuidado, já está errado. Como é que você avalia o papel das agências de checagem no Brasil? Acho bom ter agências de checagem, mas acho péssimo ter agência de checagem que checa apenas determinados conteúdos. E a gente tem visto isso. As agências de checagem, de alguma forma, têm um direcionamento para as suas checagens que é político. Isso é péssimo. E pior ainda, quando isso é utilizado pelos tribunais, sobretudo eleitorais, para referendar suas decisões. Olha de novo como a gente tem uma jurisprudência agressiva. A nossa lei eleitoral diz que conteúdos que são sabidamente inverídicos devem ser excluídos. Bom, conteúdos sabidamente inverídicos sempre significou que você sabe que é inverídico e divulga, né? Então, é sabidamente por você. Passou-se a entender que as falas que as pessoas sabem que são inverídicas é que são ilícitas. E quem que vai dizer que as pessoas sabem que é inverídico? As agências de checagem. Então, as agências de checagem passaram a ser, nas eleições, uma confirmação de que aquilo é inverídico. Então, fulano falou um negócio, aí vem uma agência e diz: aquilo é inverídico, então exclui. As agências passaram a ser quase acessórios das decisões judiciais. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Esse poder todo na mão delas e um certo direcionamento político, porque não há como não dizer que nós temos conteúdos de esquerda pouco checados e de direita muito mais. Na sua opinião, o humor não deveria ser objeto do direito? Quer dizer, o humor não teria limites no direito e sim na moral? Quer dizer, uma piada mal direcionada, talvez, na sua opinião, devesse ser repudiada pela sociedade e não pelo direito. Mas o humor não pode causar efetivo prejuízo à honra de uma pessoa? Pode. Prejuízo ilícito? Pode. Isso faz parte do jogo democrático. Quando você, por exemplo, é um político, quando você é um presidente da República, as matérias
críticas sobre o seu governo, alguém dizer que seu governo é uma porcaria, alguém dizer que você é ruim, que a sua família devia, sei lá, ter vergonha, sei lá, qualquer coisa do gênero, isso não gera um prejuízo à pessoa? Gera, mas ela está ali porque quer, e isso faz parte do debate público. Então, esse é o ponto da sensibilidade. A sensibilidade do outro não é medida da liberdade de expressão e não pode ser. Bruno, se eu chegar aqui, a gente está falando com milhares de pessoas, alguém há de discordar de mim, alguém há de ficar ofendido com o que eu estou falando, com o meu pensamento. Vai ter gente que não gosta de mim porque eu tenho barba, vai ter gente que não gosta de mim porque a minha voz é assim ou assado. E daí? Se isso for limitação da liberdade de expressão, não tem como eu me livrar da possibilidade de que alguém me limite. Eu não tenho como falar nada. Então, o outro não pode ser. O outro se sentir ofendido não pode ser a medida. A medida tem de ser se eu tive ou não a intenção de ofender. E esse é o ponto. A piada ou o humor, ele não tem a intenção de ofender. Se eu chegar no meio da rua e xingar alguém, bom, eu tive a intenção de ofender. Mas se eu estou em cima de um palco e falo genericamente sobre algo, é claro que se eu estou de cima de um palco, dou um tiro numa pessoa da plateia, eu sou um criminoso, mas se eu estou em cima da plateia e não me direciono a ninguém especificamente, ou me direciono de forma jocosa, a minha intenção não é de ofender, é de fazer arte, ainda que ofenda. Se ofender, faz parte do jogo político, faz parte da democracia e faz parte da liberdade de expressão as pessoas se ofenderem. Não dá para viver com liberdade de expressão numa democracia se nós não pudermos sair desse jogo democrático ofendidos. Todos nós devemos sair ofendidos, igualmente, inclusive, do jogo democrático. Ou não dá para ter liberdade de expressão, porque sempre alguém vai estar ofendido e sempre alguém, então, não vai poder falar. Bom, parece razoável, de fato, excluir, quer dizer, esses dois conjuntos, humor e direito, deixar eles o máximo afastados possível. Mas ainda sinto um incômodo em tentar excluir totalmente o direito do humor. Porque pegando casos limite, é possível que um humorista, ou qualquer cidadão, utilize o humor para reiteradamente enxovalhar uma pessoa, humilhar uma pessoa. Imagina os casos de bullying. Bullying é uma palavra também tão abusada hoje, mas imagina numa escola, um coleguinha do seu filho, da minha filha, que reiteradamente utilize piadas para enxovalhar, para humilhar a pessoa. Nesse caso, é o humor, mas não estaria infenso, não estaria afastado do direito. Concorda ou não? Se você faz isso com a intenção de humilhar, com certeza eu concordo. Esse é o ponto. Voltamos à intenção, né? Voltamos à intenção e precisamos nos apegar nela, Claro. porque a lei é assim o quis. Né? Mas é importante, por que a gente está sempre falando disso? Porque nós estamos subvertendo essa legislação. A intenção da legislação está sendo subvertida justamente por esses conceitos sociais que você havia me perguntado o que eu acho deles, eu disse que nada. Esses conceitos têm se tornado mais importantes do que a legislação. Olha o que estamos fazendo. Estamos jogando fora a legislação e implantando algo que não está na legislação, que não é o desejo, portanto, da coletividade, que é deixar a medida da liberdade de expressão não mais na intenção e colocar no lugar de quem se sente ofendido. Então, eu estou aqui numa plateia, eu sou um humorista, eu faço uma piada determinada e alguém vira para mim e fala assim, eu me senti ofendido. Então, aí você precisa parar aquele show, você precisa tirar do ar aquele show. Como é que é possível? Como é que é possível um jornalista não ofender um candidato ou um entrevistado com a entrevista que está fazendo? Eu, por exemplo, se agora me senti ofendido com uma pergunta sua, a gente para a entrevista e tira do ar? Não dá para fazer isso. Se eu, na minha resposta, te ofender, você levanta e vai embora? Às vezes acontece, a gente vê entrevista assim. Isso é ruim, isso não é democrático. Faz parte, tem de fazer parte a gente se sentir ofendido. A sensibilidade tem se tornado um elemento jurídico e é nocivo. Não existe a possibilidade de você compor limite da liberdade de expressão estar na sensibilidade do destinatário da mensagem e, ao mesmo tempo, você valorizar a liberdade de expressão. Sensibilidade do outro e liberdade de expressão são incompatíveis. E a gente precisa escolher. E aí? A gente vai viver num mundo em que a gente vai privilegiar a liberdade de expressão, em que a intenção de ofender é limitada, mas a sensibilidade do outro pouco importa, faz parte do jogo, ou no mundo em que a sensibilidade do outro é o limite, e aí é inviável. Tudo que eu falar precisa ser sempre aprovado por todo mundo, porque senão eu tenho de parar de falar. Não tem como.
A gente precisa fazer essa escolha. Qual é a escolha que a gente quer? Parece que a gente está escolhendo a da sensibilidade. E com isso a liberdade de expressão caminha para o fim. É curioso que isso que você está dizendo me fez perceber que, para quem conhece direito penal, nós estamos voltando à teoria causalista, quer dizer, o que a conduta causa no mundo exterior leva à punição, e não o que a pessoa queria que fosse, né? Quer dizer, né? Pois é. Quer dizer, Teoria do século XVIII, se não me engano, XIX. é isso. A gente tem até teorias modernas do consequencialismo e etc., que vão um pouco por aí, né? Mas, assim, o efeito daquilo na sociedade é mais importante do que a intenção de quem emite. Bom, ok, tem alguns casos, ou pode haver em alguns crimes, isso pode ter algum sentido. Na liberdade de expressão, é impossível. Veja, o direito de você falar, se ele tiver, se o efeito for um limitador, se a consequência for um limitador, é inviável. E esse é um ponto relevante, Porque não porque está no seu controle sempre, não né? está no seu controle e você não fala para um só. Eu posso me relacionar juridicamente com alguém, num contrato, por exemplo, e pensar no efeito, na consequência. Mas como é que eu posso, quando eu não falo para um só. A gente está aqui falando para quantos? Quando eu escrevo um artigo, para quantos? Uma palestra, para quantos? Bom, eu sempre estou falando com muitos. E essa é a ideia da liberdade de expressão. Como é que eu posso contingenciar o outro se a liberdade de expressão ela é, em si, um direito exercido para muitos? Vamos falar um pouco sobre liberdade em época de eleições. É claro que as eleições, elas pedem regras diferenciadas. Eu sei que não é o seu ramo de atuação específico, mas você consegue traçar um panorama de quais são as restrições ou as principais que um candidato deve observar em época de eleição? A gente tem, talvez nos últimos anos, a legislação eleitoral um pouco caminhando nesse sentido dos limites também à liberdade de expressão muito fortes. Hoje, por exemplo, as redes sociais, elas têm sido vistas como um vilão das campanhas ou para as campanhas, né? Chegou-se ao ponto de algumas plataformas abrirem mão de impulsionar as campanhas de alguns candidatos e tal, justamente pelo risco de que aquele impulsionamento pudesse ser entendido como ilícito. Então a gente está, por exemplo, a partir de 2021, nós tivemos, por conta de propagação de fake news, um político cassado, né? Foi o Francisquini, salvo engano. Depois disso, tivemos o Bolsonaro tornado inelegível, e etc, etc. Quer dizer, a ideia de inelegibilidade, a ideia de cassação, que era sempre a nossa legislação eleitoral, isso sempre foi exceção. Se tornou regra. Agora mesmo você mencionou a questão do Marçal, está se pedindo também a cassação da candidatura dele. Então, tudo e qualquer coisa passou a ser elemento de cassar ou de tornar inelegível. Isso responde a um protagonismo que o TSE passou a ter no debate político. E é natural. Se o STF tem um protagonismo a partir de 2019, quase os mesmos ministros estão ali no TSE e mais ou menos eles pensam a mesma coisa. Então, eu vou ser o protagonista, o STF, o protagonista do debate público e o TSE o protagonista do debate político. É mais ou menos isso que se constituiu. Entendo eu que é um imenso problema porque o protagonismo das eleições, o voto protagonista das eleições tem que ser do eleitor e não dos ministros. Já que você mencionou a sanção que recaiu sobre Jair Bolsonaro por conta daquela reunião com os embaixadores, como é que você avalia a sanção de inexigibilidade que recaiu sobre ele? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com André Marcília, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está neste QR Code ou na descrição deste vídeo. Eu aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Boa noite.
E o conteúdo, ele mostra que essas mensagens, elas estavam... O próprio Talhaferro, numa das suas entrevistas, disse que sentia que determinadas pessoas ou determinado extrato ideológico de direita estava na mira, ou muito mais na mira dessas investigações. Quer dizer, ele próprio afirmou isso, né? Se você... É quase um trava-língua, mas se você colocar numa Constituição que a liberdade de expressão é absoluta, no momento seguinte ao que você colocou, ela deixa de ser absoluta. Porque ela está na Constituição. Então, ela está sob a égide de alguém, ou do Estado, ou de autoridades, que vão fazer com que ela não seja automaticamente tudo o que você quiser. Hoje as pessoas de esquerda olham para a imprensa do passado com um olhar idealizado, mas lá atrás essa mesma esquerda estava criticando essa imprensa por ela ser uma imprensa monopolista. Me parece que a gente tem em 2018 e hoje um cenário igual, que é fenômenos das redes surgindo com tudo, e de alguma forma a velha política olhando com surpresa a tudo isso e dizendo, como eu não sei jogar esse jogo, eu vou tentar fazer as regras do campeonato.